Os 20 mil de bônus que trabalhei para conseguir foram para a sobrinha do chefe. Ela precisa desse dinheiro para o casamento dela. Ele disse. Mas eu reclamei e fui demitida. Poucas horas depois, houve um ataque hacker e eles estavam prestes a perder 5 milhões. Eu segurava uma caixa de papelão com minhas poucas coisas. Uma caneca de café, uma foto da minha família e um pequeno cacto que sobreviveu à falta de luz do escritório. 2 seguranças, homens que eu cumprimentava todos os dias na entrada, agora me escoltavam até a saída como se eu fosse uma ameaça nacional. Eu sentia os olhares dos meus colegas queimando nas minhas costas. Ninguém dizia nada. O silêncio no corredor era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos em a porta giratória. Ser demitida já é ruim. Ser escorraçada do lugar onde você deu seu sangue por 5 anos, sob uma acusação falsa, é devastador. Mas o pior não era a demissão em si. O pior era o motivo. Tudo começou meses atrás. A empresa precisava blindar seus sistemas digitais. Era uma tarefa colossal. Como a única analista sênior que realmente entendia a arquitetura complexa que havíamos construído, a responsabilidade caiu toda sobre mim. O diretor, Ricardo, me chamou em sua sala e fez uma promessa clara. Sofia, se você entregar esse projeto sem falhas até o final do trimestre, há um bônus de 20 mil esperando por você. É o seu reconhecimento. Aqueles 20 mil não eram apenas dinheiro para mim. Eram a entrada da minha casa própria, que eu vinha adiando há anos. Agarrei aquela oportunidade com todas as minhas forças. Durante 3 meses, eu não tive vida. Jantava pizza fria na frente do monitor pelo menos 4 vezes por semana. Perdi aniversários de amigos. Deixei de ver minha família nos finais de semana. Minha rotina era trabalhar, dormir poucas horas e voltar a trabalhar. Eu revisei cada linha de código, cada protocolo de segurança. Eu criei barreiras virtuais que considerava impenetráveis. Quando o prazo chegou, o sistema estava perfeito. Eu tinha conseguido. A sensação de dever cumprido era maravilhosa. Naquela manhã, houve a reunião trimestral para anunciar os resultados e as premiações. Eu estava radiante. Ricardo subiu ao pequeno palco improvisado no salão principal. Ele falou sobre o sucesso do trimestre, sobre como estávamos seguros graças ao esforço da equipe. Eu sorri, esperando meu nome ser chamado. E agora, sobre o bônus especial de desempenho, Ricardo começou ajeitando a gravata. Decidi fazer algo diferente desta vez. Gostaria de chamar aqui a Valentina. Meu sorriso congelou. Valentina? Ela era uma estagiária que havia começado há 2 meses. Era também a sobrinha do Ricardo. Ela mal sabia ligar o servidor principal sem pedir ajuda. Valentina subiu ao palco sorrindo timidamente. Como todos sabem, Ricardo continuou, com a voz cheia de uma falsa emoção. A Valentina vai se casar no próximo mês. E sabemos como começar a vida. A 2 é difícil. Por isso, decidi que o bônus de 20 mil vai, para ela, como um presente da nossa família corporativa para o seu casamento dos sonhos. O salão ficou em silêncio. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. O ar me faltou. Aquilo não podia ser verdade. Ele estava dando o dinheiro que eu trabalhei para conseguir? O dinheiro que foi prometido a mim para pagar a festa da sobrinha dele? Eu não consegui me conter. Levantei a mão, minha voz tremendo um pouco quando falei. Ricardo, com licença, mas esse bônus foi prometido a mim pelo projeto de segurança. Eu trabalhei meses, noites e finais de semana por isso. Esse era o nosso acordo. O sorriso de Ricardo desapareceu instantaneamente. Ele me olhou com um desprezo que eu nunca tinha visto. Acordo? Sofia, por favor, o bônus é Mário. Eu decido quem merece. E a Valentina precisa mais agora. Você deveria ficar feliz por ela. Mas eu cumpri todas as metas. Eu insisti, sentindo as lágrimas de raiva subirem. Isso não é justo. Eu mereço esse reconhecimento pelo meu trabalho. Ricardo bufou, alto o suficiente para todos ouvirem. Sabe qual é o seu problema, Sofia? Você não sabe trabalhar em equipe. É egoísta. Você deveria ser grata só por ter um emprego aqui, com a economia do jeito que está. Em vez disso, cria uma cena dessas por causa de dinheiro? Que decepção. Eu fiquei muda, grata, egoísta. Eu era a pessoa que mantinha tudo funcionando. Sabe de uma coisa? Ricardo disse, apontando o dedo para mim. Eu não tolero insubordinação.
Pegue suas coisas. Você está demitida. Agora. E foi assim que eu parei ali, na calçada, segurando minha caixa de papelão, vendo a porta de vidro se fechar atrás de mim. Eu estava sem emprego, sem meu bônus e sem minha dignidade. Mas enquanto eu olhava para o prédio alto e espelhado, uma calma estranha tomou conta de mim. Ricardo achava que eu era apenas uma funcionária substituível. Ele não fazia ideia de que, ao me mandar embora, ele tinha acabado de jogar fora a única chave que mantinha as portas da sua empresa trancadas. Cheguei em casa ainda sentindo o tremor nas mãos, uma mistura de adrenalina e descrença. Coloquei a caixa com minhas coisas sobre a mesa da cozinha e olhei para o relógio na parede. Era um pouco mais de 5 da tarde. O silêncio do meu apartamento parecia diferente daquele silêncio pesado do escritório. Aqui era um silêncio de paz, embora meu coração ainda estivesse acelerado pela humilhação que eu tinha acabado de sofrer. Para tentar acalmar os nervos, decidi que não ia cozinhar. Pedi minha comida favorita, um prato simples de massa, abri uma garrafa de suco e me sentei no sofá. Eu precisava respirar. Precisava entender que, a partir de amanhã, eu teria que recomeçar do zero. Mas, por enquanto, eu só queria esquecer a cara de deboche do Ricardo e o sorriso vitorioso da Valentina. O tempo passou devagar. Tomei um banho longo, coloquei um pijama confortável e tentei assistir a um programa de variedades na televisão. Foi exatamente 3 horas depois da minha demissão, por volta das 8 da noite, que a paz acabou. Mas não a minha paz. Meu celular, que estava jogado no braço do sofá, vibrou. Olhei para a tela sem muito interesse, esperando ser um entregador de comida. Mas não era. O nome que piscava no visor fez meu estômago revirar. Ricardo, diretor. Franzi a testa. Por que ele estaria me ligando? Ele tinha acabado de me demitir de forma espetacular na frente de toda a empresa. Deixei tocar até cair na caixa postal. Segundos depois, vibrou de novo. E de novo. Uma sequência insistente de chamadas. Em seguida, começaram as mensagens de texto. Não do Ricardo, mas do grupo de suporte técnico da empresa, do qual eu ainda não tinha saído. As notificações pipocavam na tela em uma velocidade alucinante. O servidor caiu? Alguém consegue acessar o banco de dados de clientes? Gente, apareceu uma tela vermelha aqui em todos os computadores do financeiro. Códigos de erro 505 em tudo. O que está acontecendo? A curiosidade falou mais alto. Peguei o celular e abri as mensagens. O que eu li me fez endireitar a postura no sofá. Um dos rapazes da equipe júnior tinha mandado uma foto da tela do computador dele. Não era um erro comum. Era um aviso em letras garrafais, com um fundo preto e vermelho assustador. Seus dados foram criptografados. Pagamento exigido. Era um ataque hacker. E não era um ataque qualquer. Era algo sofisticado, brutal. Enquanto eu lia as mensagens desesperadas dos meus ex-colegas, meu celular tocou novamente. Ricardo. Desta vez, deixei tocar e fiquei olhando. Eu podia imaginar a cena. O caos. A gritaria. Na empresa, o sistema de segurança que eu vinha monitorando dia e noite tinha protocolos específicos de emergência. Protocolos que só eu conhecia a fundo, porque eu os escrevi. Havia chaves de recuperação, senhas mestras que ficavam guardadas em um servidor físico isolado, e caminhos alternativos para bloquear invasões antes que elas tomassem conta de tudo. Mas, para ativar isso, precisava de alguém que soubesse exatamente onde clicar e quais códigos inserir nos primeiros minutos do ataque. Eles não tinham essa pessoa. Eles tinham a Valentina. O celular parou de tocar e, imediatamente, chegou uma mensagem de voz do Ricardo. Decidi escutar, apenas para saber o tamanho do problema. Sofia! Atende essa maldita ligação. A voz dele estava estridente, carregada de pânico, bem diferente do tom arrogante de 3 horas atrás. Os sistemas travaram. Tudo. Não conseguimos acessar as contas, os contratos, nada. Eles estão pedindo dinheiro. Você precisa vir aqui agora resolver isso. Soltei uma risada seca e incrédula. Você precisa vir aqui. Ele falava como se eu ainda fosse sua funcionária. Como se ele não tivesse me expulsado com seguranças. Voltei minha atenção para o meu jantar, que tinha acabado de chegar.
Enquanto eu enrolava o macarrão no garfo, o telefone tocou de novo. Agora, era o número da recepção da empresa. Ignorei. Nas mensagens do grupo, o pânico aumentava. O resgate é de 5 milhões de reais. Alguém digitou. Eles disseram que se não pagarmos em Bitcoin, vão vazar os dados de todos os clientes VIPs na internet. 5 milhões. A empresa ia perder 5 milhões. Ou talvez muito mais em processos e perda de reputação, porque Ricardo não quis me pagar um bônus de 20 mil. A ironia era tão grande que chegava a ser poética. Imaginei o escritório agora. As luzes de emergência talvez estivessem piscando. O departamento financeiro devia estar arrancando os cabelos. E os clientes? Os clientes. Aquela empresa atendia grandes corporações. Se esses dados vazassem, a empresa do Ricardo não apenas perderia dinheiro, ela deixaria de existir. Mais uma mensagem de voz chegou. Sofia, pelo amor de Deus, a voz de Ricardo agora estava trêmula, quase chorosa. É sério, eles deram um prazo. Temos 24 horas. O contador disse que estamos perdendo contratos a cada minuto que o site fica fora do ar. Os clientes estão ligando, estão furiosos. A Valentina não sabe o que fazer. Ela está chorando no banheiro. Eu não sei as senhas de emergência. Você nunca me passou. Eu me lembrei daquele detalhe. Semanas atrás, eu tentei agendar uma reunião com ele para passar os protocolos de segurança e as senhas mestras, caso algo acontecesse comigo. Ele desmarcou 3 vezes, dizendo que papelada técnica não era prioridade para a diretoria e que eu deveria apenas fazer meu trabalho. Pois bem, eu tinha feito meu trabalho, mas agora eu não trabalhava mais lá. Continuei jantando tranquilamente. A comida estava deliciosa. O vinho barato que eu tinha aberto parecia ter o gosto da justiça. O relógio continuava correndo. Os hackers tinham dado 24 horas. Cada segundo que passava era um cliente perdido, um dado exposto, um passo a mais em direção ao abismo. E a única pessoa no mundo capaz de parar aquilo estava sentada no sofá, de pijama, assistindo TV e ignorando o telefone. Eu não estava fazendo nada de mal. Não ataquei. A empresa? Não planejei nada disso. Eu apenas não fiz nada. Eu deixei que as consequências das escolhas do Ricardo caíssem sobre a cabeça dele. Lá pelas 11 da noite, as ligações pararam, mas eu sabia que não era o fim. Era apenas o silêncio, antes do verdadeiro desespero. Eles deviam estar tentando contratar empresas externas, consultores caríssimos que chegariam lá, olhariam para o código complexo que eu criei e diriam: isso vai levar semanas para decifrar. Mas eles não tinham semanas. Eles tinham horas. Fui dormir com a consciência tranquila de quem não devia nada a ninguém. Pela primeira vez em meses, não precisei colocar o despertador para tocar cedo. Fechei os olhos e, no fundo, sabia que a manhã seguinte seria interessante. Ricardo. Era orgulhoso, mas o dinheiro fala mais alto que o orgulho. Ele viria atrás de mim. E quando viesse, as regras do jogo seriam outras. Acordei com o sol batendo no meu rosto. Eram 9 da manhã. Pela primeira vez em 5 anos, eu não tinha acordado às 6 com o despertador gritando. Espreguiçai-me na cama, sentindo um conforto que eu nem lembrava que existia. Fui para a cozinha preparar um café fresco, sem pressa. O cheiro do pó sendo passado na hora encheu o apartamento. Eu estava prestes a dar o primeiro gole na minha caneca quando ouvi. Não foi uma batida na porta. Foi um soco, desesperado e frenético, como se alguém estivesse fugindo de um incêndio. Sofia, Sofia, eu sei que você está aí. Pelo amor de Deus, abre! Era ele, Ricardo. Caminhei até a porta devagar. Olhei pelo olho mágico. A imagem era patética. Ricardo, sempre impecável em seus ternos italianos, estava com a camisa amassada para fora da calça, a gravata frouxa e o cabelo desgrenhado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança fechada, deixando apenas uma fresta. Bom dia, Ricardo, disse, tomando um gole do meu café. A que devo a honra? Achei que eu não fosse mais bem-vinda na família corporativa. Sofia, por favor, tira essa corrente, ele implorou, a voz falhando. A empresa está derretendo. Estamos perdidos. Os hackers bloquearam o acesso aos servidores de backup. Se não recuperarmos os dados até o meio-dia,
Vamos perder os 3 maiores clientes internacionais. É o fim, Sofia. O fim! Olhei para ele sem emoção. Sinto muito, Ricardo. Mas como você disse ontem, eu sou insubordinada e egoísta. Tenho certeza de que a Valentina e seu bônus de casamento podem resolver isso. Ela é a estrela agora, não é? Ricardo encostou a testa na porta, derrotado. A Valentina... Ela nem apareceu hoje. Disse que estava muito estressada para lidar com isso. Sofia, eu errei. Eu fui um idiota. Eu admito. Eu estava cego pelo nepotismo, pela arrogância. Eu não sei. Mas eu preciso de você. Eu pago o bônus. Eu pago os 20 mil agora mesmo. Ri. Uma risada genuína e alta. 20 mil? Ricardo, você me demitiu por justa causa. Manchou minha reputação e me humilhou na frente de todos. 20 mil não. Cobrem nem o custo do meu café da manhã emocional. O que você quer então? Ele perguntou, levantando a cabeça. Havia desespero real em seus olhos. Eu não sou mais sua funcionária. Você quer que eu toque naquele sistema? Serei contratada como consultora externa de emergência. Falei com a voz firme de quem sabe o próprio valor. E minha taxa para crises desse nível é de 200 mil reais, pagamento de 50% agora e 50% na entrega. E quero um contrato assinado reconhecendo que a demissão anterior foi um erro administrativo e que minha conduta sempre foi exemplar. Ricardo ficou pálido. 200 mil? Isso é extorsão. Não, Ricardo. Isso é o mercado. Oferta e demanda. Você tem uma demanda de 5 milhões e um prazo de 3 horas. Eu tenho a oferta de saber como salvar sua pele. É pegar ou largar. Vou fechar a porta agora. Espere, ele gritou, colocando a mão na fresta. Tudo bem, tudo bem. Eu pago, eu assino. Só, pelo amor de Deus, comece a trabalhar. Deixei ele entrar. Ricardo trevia enquanto fazia a transferência bancária pelo celular e assinava o termo que eu imprimi rapidamente na minha impressora. Doméstica. Assim que o dinheiro caiu na minha conta, sentei-me na frente do meu computador pessoal. Não precisei ir até a empresa. Meu acesso remoto ainda funcionava porque, na incompetência geral, ninguém da TI tinha revogado minhas credenciais de administradora mestre, algo que eu mesma teria feito em 5 minutos se ainda trabalhasse lá. Comecei a digitar. Meus dedos voavam pelo teclado. Era como uma dança que eu conhecia de cor. Acessei o código-fonte, contornei o bloqueio dos hackers usando uma porta dos fundos que eu havia criado para manutenção e que só eu sabia onde ficava. Enquanto eu varria o sistema, encontrei a brecha. Parei e olhei para Ricardo, que estava roendo as unhas no meu sofá. Você sabe por onde eles entraram, Ricardo? Perguntei sem tirar os olhos da tela. Não faço ideia. Pelo módulo de atualização do servidor de e-mails. Lembra-se de 6 meses atrás? Eu enviei um relatório pedindo a compra da licença de segurança atualizada. Custava 5 mil reais. Você negou o pedido, disse no e-mail. Corte de gastos desnecessários. Ricardo abaixou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha. Ele tinha economizado 5 mil para perder milhões. Trabalhei sem parar. O relógio corria. Meio-dia se aproximava. A tensão no ar era palpável, mas eu estava na minha zona de conforto. Eu era boa nisso. Muito boa. Às 11h45, apertei a tecla Enter com força. A tela vermelha de bloqueio sumiu no meu monitor, substituída pela interface azul e segura da empresa. Está feito, anunciei. Dados recuperados. Sistema limpo. Backups restaurados. Ricardo soltou um suspiro tão profundo que parecia que ele tinha prendido a respiração por horas. Ele quase chorou de alívio, mas não terminei. Continuei. Enquanto eu limpava a bagunça que você permitiu acontecer, eu rastreei o IP dos invasores. Eles foram descuidados. Deixaram um rastro digital. Compilei um dossiê rápido com a localização e a identidade digital dos hackers e enviei para o e-mail do Departamento de Crimes Cibernéticos da polícia, com cópia para o Ricardo. Pronto. Agora você pode chamar a polícia e eles têm tudo o que precisam para prender os responsáveis. Ricardo se levantou, as pernas ainda bambas. Obrigado, Sofia. Você salvou minha vida. Eu nem sei como agradecer. Talvez possamos conversar sobre você voltar? Eu posso te dar um aumento. Olhei para ele e senti pena.
Ele ainda não tinha entendido. Voltar? Ricardo, olhe para o seu telefone. O celular dele, que estava sobre a mesa, começou a vibrar. Mas não era só o dele. O meu telefone fixo, que eu usava para contatos profissionais no LinkedIn, também começou a tocar. O que é isso? Ele perguntou. Enquanto eu consertava o sistema, os protocolos de segurança enviaram notificações automáticas para os administradores dos seus clientes, avisando que a ameaça foi neutralizada pelo usuário, Sofia Consultoria. Atendi o meu telefone. Alô? Sim, sou a Sofia. Ah, vocês são da multinacional X? Sim, eu acabei de resolver o problema de segurança no servidor do Ricardo. Entendo. Vocês ficaram impressionados com a rapidez? Uma proposta para gerenciar a segurança de vocês diretamente? Olhei para Ricardo enquanto falava. O rosto dele se transformou em uma máscara de horror. Ele percebeu naquele exato momento que, ao me trazer de volta para apagar o incêndio, ele tinha acabado de mostrar para todo o mercado quem era a verdadeira talentosa da história. Sim, podemos agendar uma reunião, respondi ao telefone sorrindo. Minha agenda está aberta a partir de amanhã. Desliguei e me virei para o meu ex-chefe. O que terminamos aqui, Ricardo? Você tem uma empresa para tentar reerguer. E eu, bem, eu tenho novos clientes para atender. Ricardo saiu do meu apartamento em silêncio, derrotado, sabendo que tinha ganhado a batalha do dia, mas perdido a guerra. Eu fechei a porta, respirei fundo e olhei para o meu extrato bancário. 200 mil reais. E isso era apenas o começo. As semanas seguintes, aquele dia caótico, passaram como um borrão, mas um borrão maravilhoso. Eu não tive tempo de descansar, mas dessa vez, o cansaço era diferente. Era um cansaço gratificante. Eu não estava trabalhando para enriquecer um chefe ingrato. Estava construindo o meu próprio império. No dia seguinte ao ataque hacker, recebi ligações oficiais dos diretores das 3 maiores empresas que a firma do Ricardo atendia. A conversa foi praticamente a mesma com todos eles. Eles me disseram que a confiança no Ricardo havia sido quebrada irreparavelmente. Não foi apenas o ataque, mas a descoberta de que ele havia negligenciado atualizações de segurança básicas para economizar trocados. Eles queriam segurança real e viram, na prática, quem era capaz de oferecer isso. Em menos de um mês, abri minha própria consultoria de segurança digital. Comecei no quarto de hóspedes do meu apartamento, mas logo tive que alugar um escritório no centro, pois a demanda era enorme. Os 3 grandes clientes migraram para mim, trazendo contratos que garantiam a estabilidade financeira da minha empresa por anos. Enquanto a minha vida decolava, as notícias sobre o que acontecia na minha antiga empresa chegavam até mim através de ex-colegas que, um a um, pediam demissão e vinham me entregar currículos. A situação do Ricardo foi de mal a pior. O pagamento de 200 mil reais que ele fez para mim desfalcou o caixa da empresa em um momento crítico. Ele tentou esconder o rombo, mas as auditorias de segurança, exigidas pelos clientes restantes após o vazamento, foram impiedosas. A empresa dele perdeu a certificação internacional de segurança, um selo obrigatório para atuar no mercado de alto nível. Sem o selo e sem seus maiores clientes, a empresa entrou em colapso. E Valentina? A história dela teve um desfecho digno de novela, mas sem final feliz. Fiquei sabendo que o tal casamento luxuoso nunca aconteceu. Com a empresa do tio em crise financeira, o tal bônus de 20 mil que ela ganhou no meu lugar nunca foi pago integralmente. Parece que isso foi o suficiente para o noivo dela mostrar as garras. Valentina descobriu que ele estava interessado apenas no status e no dinheiro fácil. Uma ex-colega me contou que Valentina flagrou o noivo jantando com outra mulher em um restaurante caro, pagando a conta com o cartão de crédito que ela havia emprestado a ele. O escândalo foi grande. O noivado acabou ali mesmo, e ela aprendeu da maneira mais dura que dinheiro e cargos dados por parentes não compram amor verdadeiro, nem competência. 1 ano se passou. Recebi um convite que fez meu coração bater mais forte. Não de nervosismo, mas de orgulho. Fui convidada para ser a palestrante principal em um congresso nacional de empreendedorismo e ética corporativa. O local? O mesmo auditório de convenções onde anos atrás eu assistia às palestras sentada na última fileira, sonhando em ser notada. No dia do evento, subi ao palco vestindo um terno impecável,
muito diferente das roupas simples que eu usava quando era apenas uma funcionária invisível. A plateia estava cheia. Havia estudantes, empresários e especialistas da área. Falei sobre a importância de valorizar o capital humano, sobre como a segurança digital começa no respeito aos profissionais e sobre como a ética é o único alicerce que sustenta um negócio a longo prazo. Ao final da palestra, fui aplaudida de pé. Recebi um prêmio de Empreendedora do Ano pela inovação e rápido crescimento da minha consultoria. Enquanto segurava o troféu pesado e brilhante, as luzes dos flashes estouravam no meu rosto. O evento estava sendo transmitido ao vivo pela internet para milhares de pessoas, e eu sabia, com uma certeza absoluta, que uma pessoa específica estava assistindo. Longe dali, em um pequeno apartamento alugado na periferia, Ricardo estava sentado diante de um monitor velho. A empresa dele havia fechado as portas 6 meses antes, atolada em processos trabalhistas e dívidas bancárias. Ele perdeu a casa, o carro importado e o prestígio. Agora, ele passava os dias enviando currículos para vagas de gerência. Mas ninguém queria contratar o homem que deixou vazar dados de clientes por negligência. O nome dele tinha virado veneno no mercado. Ricardo observava a tela, vendo a mulher que ele humilhou e demitiu ser ovacionada por uma multidão. Ele viu o sorriso no meu rosto. Não um sorriso de escárnio, mas um sorriso de paz. Ele se lembrou das minhas palavras naquele dia fatídico. Eu mereço esse reconhecimento. E agora, vendo-me brilhar sob os holofotes, ele finalmente entendeu. Ele havia tentado me enterrar, sem saber que eu era semente. Ele havia dado o meu dinheiro para a sobrinha, achando que eu não faria falta. Desliguei o microfone, agradeci à plateia e saí do palco com a cabeça erguida. Eu não sentia a raiva do Ricardo. A raiva é um sentimento que nos prende ao passado, e eu estava ocupada demais construindo meu futuro. A vida, com sua sabedoria implacável, já tinha se encarregado de colocar cada coisa em seu devido lugar. Eu tinha meus 20 mil. Na verdade, muito mais do que isso. Tinha minha dignidade e minha empresa. E ele tinha apenas o arrependimento e o tempo livre para assistir ao meu sucesso. A justiça não precisou de gritos ou de brigas. Ela veio através do trabalho, da verdade e do tempo. E essa foi a maior vitória de todas.